Boa noite, amigos de São Vicente da Praia Grande. Estamos novamente aqui com o TV Com Debate com o Manuel Vergara, de segunda a sexta, das 19 às 20, com uma reprise ao meio-dia. E você também pode nos assistir aí pela rede mundial de computadores, nos nossos Facebooks, no nosso site www.tvcomdebate.sv.com.br e na nossa comunidade do YouTube, que está bombando. Hoje eu estou de óculos, eu mandei fazer um óculos aqui porque a minha turma lá na produção fica se esgoelando com as plaquinhas. Então, como eu sou cegueta, eu mandei fazer um óculos aqui para trabalhar na TV, mais discreto, e para a gente poder controlar aí o que o meu pessoal lá grita lá. Bom, hoje eu estou com dois amigos aqui, dois ambientalistas, e falando de meio ambiente, eu gostaria de mandar um abraço para minha querida Márcia Rosa, essa prefeita que eu tanto amo, que nem Antonieta, que está fazendo aquela obra na alça de acesso. Eu acho que, como diz o meu amigo aqui, elas combinaram o equinócio. O equinócio é a mudança de estação, ali quando chega perto do Dia das Bruxas, no dia 31, e elas resolveram uma reformar a Rua do Adubo no Guarujá e a outra a alça de acesso no Cubatão, no final da safra de grãos, com a junção da safra de açúcar. Eu fiquei exatamente 40 minutos parado na reforma da minha querida Márcia Rosa, e como um bom blogueiro e um bom jornalista está sempre preparado, eu estava atrás de um caminhão de Cafelândia, meu amigo Paul vai colocar as fotos aí, e esse porcão desse motorista aí, desse caminhoneiro, começou a descascar uma laranja na janela. Eu virei para o meu convidado e meu passageiro, falei, esse cara vai fazer besteira. E tá aí, ó, a sujeira na rodovia desse porcão, desse caminhoneiro de Cafelândia, que chupou a laranja e deixou os restos da laranja dele na rodovia Cônego Domênico Rangoni, no Cubatão. Parabéns aí, meu amigo, seu porco, porque você tinha que ter um saquinho no carro, descascar as coisas, guardar e jogar no lixo, tá? Eu queria também agradecer a todas as manifestações aí no Facebook. Eu fiz uma dedicatória esse final de semana que meu filho completou 16 anos. Obrigado a todos os amigos, obrigado ao carinho aí. E é aquilo ali que eu escrevi, não tem muito mais diferente daquilo. Eu amo meus filhos, eu amo a minha esposa. E o que vale aí é a família. O mundo está desse jeito aí porque a gente abandonou a família. Bom, do meu lado esquerdo aqui, ao seu lado direito na câmera, eu estou com o meu amigo ambientalista Nelson Rodrigues, que vai falar muito com a gente aí sobre meio ambiente, sobre região metropolitana, VLT, lixo, Saipem, Porto. Nós vamos discorrer de vários assuntos. O Nelson é um veterano aqui na TV Com, é um veterano de mídia e sabe tudo de meio ambiente. Do meu lado direito, caladinho, quietinho, do seu lado esquerdo, está o meu companheiro de armas, ex-supersecretário no Guarujá. Hoje ele faz parte aí dos Cavaleiros Templários aí, na luta aí contra transporte público, passagem de ônibus abusiva e principalmente meio ambiente. Ele está engajado com a gente aí. Já foi um homem engajado há 30 anos atrás, quando aterraram o Sing. Foi 5 milhões de metros quadrados aquele aterro lá, né? Um pouco menos, mas realmente foi o maior crime ecológico da Baixada Santista. O maior crime ecológico da Baixada Santista e, quiçá, do Brasil, onde o nosso vice-prefeito e, na época, secretário de obras, Duíno Verri Fernandes, tirou a terra do Morro do Pitiu. Perfeitamente. E aterrou o Sing, que era um mangue, que era uma área lindíssima, que era um mangue, que eles acharam que eles iam gerar 14 mil empregos lá, que eles iam transformar aquilo ali na Disneylândia do Porto, e agora nós estamos com a instalação da Saipem, que é uma instalação polêmica, está causando um impacto de trânsito terrível dentro da cidade do Guarujá por causa dos caminhões, barulho aos moradores da ponta da praia, e você pensa que está em São Vicente e está em Praia Grande, isso aí não vai te atingir? Meu amigo, tenta ir para São Paulo agora, dá uma olhada como é que está a estrada. Tudo por quê? Por causa do reflexo das obras no Cubatão e no Guarujá, na rodovia. Tá? Bem,
Meu amigo Nelson Rodrigues, boa noite. Boa noite, Vergara. É um prazer enorme estar aqui dividindo com você essa bancada. Boa noite a todos os telespectadores de São Vicente, Praia Grande. É sempre um prazer a gente estar podendo discutir os problemas da região metropolitana. Então vamos começar com um problema mundial, que é um problema que eu venho falando aqui em vários programas, que o Billy está tomando uma surra em São Vicente por causa do descarte de entulho. Mas eu não vou falar de entulho, que isso aí é crime. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu recentemente estava acompanhando o problema de Milão, do lixo, que é a capital da moda na Itália, que o lixo estava cobrindo a cidade, tá? Eu queria saber o seguinte: Peruíbe está com problema no aterro, a CETESB, até por causa da lei de resíduos sólidos, que não pode ter mais aterro sanitário. Peruíbe montou o aterro, a Milena montou o aterro, deixou tudo pronto, a CETESB falou não vai fazer o aterro. Está com problema. São Vicente agora assinou um ataque com o Ministério Público. A Codesave, no máximo em 30 dias, tem que começar a esvaziar o lixão de Sambaiatuba. Tá? O aterro do Sítio das Neves está condenado há anos. Ele, na verdade, não fechou ainda porque não tem onde fazer o despejo do lixo. Tá? Como é que a gente vai resolver esse problema da região metropolitana na questão do lixo? A solução passa por uma instalação de grandes usinas de incineração, a solução é continuar exportando lixo para o Aterro das Neves, para Lara, em Mauá, do meu amigo Wagner. Como é que a gente vai começar a resolver esse problema do lixo para não transformar as nossas cidades, pelo menos a parte insular, em Milão? Vergara, não existe solução fácil em termos ambientais, né? Acho que qualquer atividade nossa gera resíduo. Isso é uma máxima conhecida mundialmente. Então, o que acontece? Eu estava observando o que foi falado aí do maior desastre ambiental, que foi relativo à questão do mangue. Crime. Desastre é um negócio imprevisível. Aquilo ali foi premeditado. Nós, do movimento ecológico, é difícil a gente mensurar, dizer, esse foi o maior ou o menor, né? Nós tivemos o problema do pentaclorofenol, da Ródia, né? Que foi um crime. Posso dar um gancho? De forma violenta. Posso dar um gancho nessa questão aí? A gente já vai voltar no lixo. Eu me assusto muito, eu já comentei isso com o Augusto, porque o Augusto vive esse problema. Eu perdi a minha mãe de câncer de pulmão, sem nunca ter fumado. Vocês, ambientalistas, não estranha vocês o número de óbitos na Baixada Santista de câncer? Sim. Cara, morre muita gente de câncer aqui. Olha, eu, sem querer... Desculpa puxar esse tema. Sem querer mudar o foco. Mas é um negócio que bate na minha cabeça. Mas já mudando... Vamos voltar no lixo. Mas dentro da questão ambiental, eu recentemente, no ano passado, denunciei o terminal de exportação aqui em Santos, que está atingindo toda a população de Santos, principalmente os bairros mais próximos, ali da Ponta da Praia, Aparecida e tal, que as pessoas vão parar no pronto-socorro ou no consultório médico sem saber o porquê, com problema no trato respiratório. E o problema está lá, dispersão de poluentes no terminal de exportação. Sem contar aquilo que advém nos últimos 50 anos da nossa querida Cubatão, né? Então tudo está correlacionado aqui na Baixada Santista. Não dá para dividir as coisas, né? E falando em lixo, voltando ao ponto, o que nós fazemos com a AGEM? Para que serve a AGEM? O Romazini, o nosso saudoso Romazini, falecido, que recebeu... Assassinado, né? Ele recebeu um plano de demissão involuntária, Ele falava que a AGEM é uma casa de chá. Diz que o pessoal se reúne lá para tomar chá, conversar e não resolvem nada. Respondendo aí a tua colocação da AGEM, é o seguinte, da Agência Metropolitana. Eu não vejo uma solução ambiental sem que ela passe por uma decisão coletiva. Né? Então você veja, a gente está numa região onde todas as reuniões das câmaras, tudo que é discutido publicamente é em horário comercial. E aí a gente não tem a população participando. Quem é que tem que decidir qual é o melhor tratamento de lixo para a sua região? A população tem que ser informada pelos técnicos, discutido isso em audiências públicas e a decisão tomada. Não dá para um grupo de técnicos ou somente os ambientalistas tomar uma decisão em nome de toda uma região com mais de 2 milhões de habitantes. Então, uma questão política é uma questão política.
Sem contar que existem audiências públicas marcadas para as 10 horas da manhã. E está todo mundo trabalhando, né? Então a decisão, quem é que paga os impostos? Quem é que sofre as consequências ambientais? Essas que você salientou e outras que vamos abordar. Quem é que sofre com isso? Eu, você? Não, todos. E todos temos que decidir em conjunto. Tem um projeto perfeito para solucionar o problema do lixo? Não tem. Não acredito que tenha. Mesmo aquele que você aventou em off no programa, né, que eu ainda não tenho conhecimento técnico, porque deve ser um projeto de última geração, em que eu ainda não tive nenhum contato com engenheiros que operacionalizam esse projeto. Eles vão apresentar esse projeto na Câmara e vão fazer uma audiência. Então, precisamos ter os dados técnicos, precisamos discutir publicamente isso para tomar uma decisão. Porque é evidente que antigamente nós tínhamos aí os lixão a céu aberto. Isso. Avançamos para os aterros sanitários. Mas nós temos um problema que é fundamental, que é a área, né? A região metropolitana carece de áreas para desenvolver projetos para solucionar essa questão. Tá. Né? Então, esse é um ponto, área. Segundo ponto, a tecnologia, qual vai ser empregada? Temos que discutir isso com os técnicos e ver qual é a melhor solução. E essa é uma questão mundial, como você colocou anteriormente. Agora, eu queria fazer uma colocação, porque o Cláudio é um gestor. O Cláudio foi secretário de obras, secretário de infraestrutura, secretário, qual que era a terceira pasta? Era obras e infraestrutura. Serviços públicos e regionais. O Ministério Público vira para você, por exemplo, para o Cláudio, que você é um ambientalista e ele é um gestor e ambientalista, e fala assim, que nem aconteceu em São Vicente, meu amigo Nelson. Cláudio, eu não quero saber o que você vai fazer. Em 30 dias você tem que esvaziar esse aterro. E aí, Claudinho? Como é que o gestor e, ao mesmo tempo, gestor responsável e ambientalista faz para resolver esse problema? Porque são as penas da lei, né? Olha, a cidade é um organismo vivo, dinâmico, e nada acontece da noite para o dia, né? Os próprios exemplos do mau planejamento urbano da cidade a gente está sentindo hoje como sentimos hoje na Piaçaguera. Agora, a questão ambiental, por exemplo, eu fiz parte, sou um dos fundadores do Instituto de Arquitetos do Brasil, no núcleo de Guarujá, que foi o primeiro núcleo municipal do Instituto de Arquitetos, que é um instituto tradicional que luta exatamente, foi pioneiro nas questões ambientais, principalmente no Brasil, no estado de São Paulo. Numa época em que não tinha as curadorias, as promotorias do meio ambiente, o que tinha era a curadoria do meio ambiente da Baixada Santista. Então nós recebíamos, a cada 2, 3 meses, o professor, né, que era o promotor, o doutor Edis Milaré, que é a referência na questão ambiental. Então todas as denúncias, como não tinha, nós formalizamos a curadoria da Baixada através do doutor Edis. Numa época em que não se falava em ambientalismo, não se falava em meio ambiente, não se falava em políticas públicas ambientais. Estou falando da década de 80, começo da década de 80. E nós já percebemos, Guarujá, por exemplo, que é a minha região, foi exemplo no Seminário Nacional de Gerenciamento Costeiro, exemplo de como não se deve interferir no meio ambiente. Quer dizer, é a especulação imobiliária entrando na região, entrando nas praias, entrando nas costeiras. E a questão do lixo vem desde a época, né? Agora está dando problema em São Vicente. Mas em Guarujá nós já tivemos esse problema. O desmoronamento lá do aterro. Em 2004. Em 2004 houve desmoronamento do aterro sanitário, né? Como o Nelson falou, foi a segunda solução, né, legal, plausível para o ambiente, que antes era o lixão a céu aberto, depois passou a ser aterro sanitário. Em 2004 houve desmoronamento. Pois bem, a população de Guarujá, de 2004, de dezembro de 2004 até hoje, o lixo produzido na cidade de Guarujá é transportado para o Sítio das Neves, que é o único aterro legal regulamentado na Baixada Santista. E gera um custo absurdo isso. O custo é cerca de R$800 mil por mês. Então nós gastamos de dezembro de 2004 até agora, até junho, só a população de Guarujá gastou mais de 70 milhões para pegar o lixo produzido, não é a coleta, pegar o lixo produzido em Guarujá, colocar em carreta e trazer para o Sítio das Neves. Então o Nelson fez uma colocação, eu achei bem ponderada, e realmente desmistifica aquela imagem de que o ambientalista é radical, vamos preservar tudo. Não, vamos construir, vamos ocupar, só que tem que ser soluções sustentáveis. Mas eu quero dar um cacete nele pelo seguinte, vocês estão acabando com a minha diversão, porra, Nelson. Me ajuda aí, ó. Eu sou um pescador esportivo. Pescador esportivo é aquele cara que senta no barco e pesca e solta. Pesca e solta, não é um cara que enche o barco de peixe e depois dá para os amigos, tá?
Eles estão acabando com o esporte aí. Por quê? Porque estão sendo criados parques estaduais e as regiões, as APAs, tá? Não pode mais pescar na Laje, não pode mais pescar no Alcatraz, vão fechar agora a Ilha da Queimada Grande. Não tem, você como ambientalista, não existe um jeito de conseguir conciliar a questão da preservação da área com o esporte e o turismo, porque a pesca movimenta aí 12 bilhões por ano. Vocês vão tirar a minha mamatinha lá de pescar os meus peixinhos de 13 quilos lá na queimada, pô. Olha, eu gostei muito da fala do Cláudio. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Até porque, Cláudio, eu quero ele é meu amigo, viu? Solidarizar com você, porque também sou formado em gestão pública, né? E o que eu vejo é o seguinte, acho que toda essa problemática ambiental, antes de entrar nesse ponto que você colocou, tem um viés muito interessante, que ao longo do tempo a gente chegou à conclusão que hoje parece-nos óbvia, mas antigamente não, né? O que falta ao gestor público de plantão, né? Qualquer que seja ele, qualquer que seja o eleito para administrar uma cidade? Falta uma formação ambiental mínima, para que ele tenha noção até de cumprir a legislação que o Vergara colocou, né? Não dá para você ter um gestor que não saiba ter uma relação de interlocução com o promotor público, né? Com os legisladores, e tenha que apenas ter assessores que nem sempre traduzem corretamente essa relação. Então é um fator de dificuldade na hora de você tomar decisões, como foi falado, ó, tem que cumprir a lei aqui agora. Mas veja, por que tudo isso acontece? Por que todas as prefeituras da região metropolitana, eu digo isso porque o movimento ecológico na Baixada, ele é muito antigo. Tá. Ele é muito antigo, né? Ele existe antes de eu participar, e eu comecei a participar na década de 80, no início da década de 80. E por que nós não temos, ao longo desse tempo, nas secretarias de meio ambiente, cujas secretarias, algumas delas, o próprio movimento ecológico fez surgir, porque não existia, né? Por que a educação ambiental não está em primeiro plano nos governos municipais? Porque quando você tem uma pessoa consciente, ela naturalmente vai gerar menos lixo, ela vai promover um melhor processo de reciclagem em comunhão com a administração pública, vão poder falar a mesma linguagem, reduzir quantidade de lixo por consciência e, por sua vez, ter menos possibilidade em termos de tonelagem em relação às áreas disponíveis, né? Então você tem todo um processo gerado que vem de uma consciência, de uma educação ambiental que não tem de maneira comum na região metropolitana. Esse é um ponto que eu reputo como fundamental. Sem educação, sem conhecimento científico, a gente não chega a lugar nenhum. Uma coisa importante que você colocou, que é a questão da coleta seletiva, que é uma briga, inclusive, pessoal do Cláudio, que eu estou brincando, mas ele é meu amigo, eu falo com o Cláudio pelo menos umas 3 vezes por dia. Eu vou te contar um negócio, não é piada, por favor, não dê risada, que é sério. O Grupo Pão de Açúcar mantinha no Guarujá os containers, latas, plástico, jornal, papelão, tudo separado, tá? E aí, outro dia eu vi um senhor indignado lá e fui perguntar para ele o que estava acontecendo. O caminhão do lixo parou e foi descarregando o lixo tudo junto. Então, do que adianta, Cláudio, você fazer todo esse processo de conscientização, de ensinar a criança na escola a selecionar o lixo, não gerar lixo? Hoje, por exemplo, eu tenho as caixinhas de plástico, as small bags do meu carro, eu vou no mercado, eu não pego sacola, eu ponho as compras tudo dentro do carrinho, chego no porta-malas do meu carro, eu ponho nas caixinhas de plástico, porque aquela porcaria daquele saquinho só fica juntando em casa. Eu vou no mercado todo dia, porque eu moro perto dos mercados, eu não tenho necessidade de estocar que nem se estocava antigamente. Mas o que eu acho um absurdo é a gente ter um contrato de lixo hoje em Santos. Eu não conheço a questão da coleta seletiva em Santos, tá? Que beira 65 milhões, 52 milhões no Guarujá, e a gente não tem a coleta de lixo seletivo implementada. Não, perfeitamente. O que o Vergara está falando, né, é exatamente o que a gente acompanha. Eu vou dar um exemplo do Guarujá, né, como o Nelson falou,
as soluções para o lixo têm que ser soluções metropolitanas. Né? O ambiente, o ar é o mesmo ar. Tá? Os problemas de lixo, coleta e destino final do lixo de Cubatão, de São Vicente de Praia Grande, é o de Santos, é o de Guarujá. Agora, eu fiquei muito preocupado, né? Eu estava torcendo pelo Billy, né? Torcendo pelo Billy até... porque é uma gente nova na política, a gente quer ver um sangue novo, renovação, né? Mas o que me deixou muito preocupado foi nos primeiros meses do Billy que nós vimos um problema com a coleta de lixo. Quando começou a parar, com a Termac, parou a coleta, eu pus a mão na minha cabeça, eu falei, meu Deus, eu tô vendo esse filme, acho que eu já vi. Né? E quando ele contratou uma empresa, né, que canalizou para a Terracom, eu falei, eu já vi esse filme antes. O que faltou dizer que em 2004, quando houve desmoronamento do aterro sanitário de Morrinhos em Guarujá, quem operava o lixo e quem operava o aterro sanitário era a Terracom. Depois ela saiu. Hoje, quem opera é a Terracom. Passado 16 anos, continua a Terracom. O lixo todo de Guarujá vai para terrestre, que é no Sítio das Neves. O que vai ocorrer, acho que o lixo São Vicente, acho que é previsível, né? O promotor deu 30 dias, esse lixo todo vai para onde? Vai para terrestre. E quem opera em São Vicente é a Terracom. Então, um componente, além da falta de visão ambientalista dos administradores, dos gestores públicos, é a questão financeira. Porque o lixo, ele consome grande parte do orçamento de cada município. Que 60, Guarujá, na administração que foi até 2008, consumia 27 milhões ano. Né? Aí passou para 36, hoje beira os 50 milhões. Então é uma fatia muito grande e o interesse financeiro sobre o lixo, tá, é muito grande. E essa pressão financeira acaba interferindo o quê? No gestor, no administrador e no político. Agora o que é lamentável é quando eu falei dessa briga nossa do IAB de anos atrás, né, que nós começamos com a questão ambiental na Baixada Santista, nós temos aqui, olha, tem uma manchete aqui, não dá para mostrar, o Guarujá continua sendo devastado. Isso foi o aterro da área onde está Saipem, do SING, que foi denunciado já em 83. Nós estamos falando de 20 anos. 20 não, 30 anos. E 30 anos, já estava sendo denunciado isso aqui. E hoje nós estamos voltando no mesmo assunto do aterro, do mangue, dos efeitos da instalação do SING, da Saipem, coisa denunciada pelo IAB por nós há 30 anos atrás. Essa questão do lixo é a mesma coisa, isso é um problema que vem se avolumando. E agora, felizmente, tem a Lei Federal de Resíduos Sólidos e voltamos a discutir. Agora, o que o Nelson falou é importante, não é a decisão só do ambientalista, não. A decisão tem que ser de todos nós, da comunidade política. Agora, o que me deixa entristecido no caso de Guarujá, eu espero que não ocorra isso em outras cidades da Baixada, é que as pessoas que começaram a luta, como nós começamos na década de 80, sobre a questão ambiental, a questão do aterro sanitário, a questão do lixo, das áreas de preservação dos mangues, que nós íamos na Curadoria do Meio Ambiente, íamos para o Jornal da Tarde, Estado de São Paulo, levar as denúncias. Esse pessoal, a hora que senta e põe um crachá, fica à frente de um serviço público, esquece toda aquela história. Tá? Por isso, a força que eu dou e a confiança que eu dou nos ambientalistas, que não estão diretamente ligados ao órgão público, porque a opinião deles é independente. O problema são profissionais que se engajaram conosco nessa luta ambiental e depois que pegam um cargo público e ficam escondidos atrás de uma elite, esquecem tudo isso e passam a ficar a serviço de administradores que não têm consciência ecológica nenhuma. Que o único compromisso é com as empresas que coletam lixo e levam grande fatia do orçamento público. É isso aí que ele está. Você mora em que bairro, Nelson de Santos? Eu moro no bairro do Imbaré. Você mora no Imbaré? Eu sou nascido e criado no Imbaré, atrás da igreja do Imbaré. Você sabe que eu não vinha muito para Santos e eu comecei a vir por causa da TV. E eu acompanhei a denúncia do funcionário do sindicato lá na expansão da Wilson Sons. Nelson, eu fiquei impressionado no outro dia, de noite, que você percebe, daqui a pouquinho a Wilson Sons está em Santos. Você passa a noite, você vê os estaleiros funcionando, né? E no outro dia também eu fiquei impressionado que eu estava ali na porta da churrascaria, aquela churrascaria na ponta da praia, e estava entrando um navio, e eu falei, esse navio vai derrubar o pier dos pescadores ali, a maré estava cheia, ele vinha colado, basicamente, na ponta da praia ali. Mas ele falou uma coisa bem interessante, né? É a questão eu nem vou levantar a questão do gestor, que eu acho que essa colocação que você fez do gestor, do curso de gestão para o político, é uma utopia.
Por quê? Eu já me daria por feliz se um prefeito, se um político tivesse um curso de gestão que nem você tem. Não em gestão ambiental, gestão administrativa, pública, tá? Eu já me daria, conheço poucos políticos que se especializaram em gestão pública, eu ficaria muito feliz. Mas essa questão que ele colocou é bacana, né? Porque o ambientalista, ele na verdade ele é um camarada que ele tem uma visão do mundo muito melhor que o político. E normalmente não muda, apesar que eu tenho um professor lá no Guarujá, que eu não vou dar nome nem indicação lá, que ele virou a casaca. E ele era um ambientalista ferrenho e ele foi um dos responsáveis pelo Cubatão não ser mais chamado de Vale da Morte. Você entendeu? Mas vamos lá que eu deixei a pergunta das APAs da minha pescaria em suspenso. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir um rápido intervalo e daqui a pouco eu entro com o Nelson aí depois do intervalo para mim brigar com ele aí que os caras estão transformando todo o nosso divertimento aí em parque estadual ambiental aí. Já já a gente está de volta. Espera aí que a gente já vem. Você está na TV Comunitária em São Vicente, Praia Grande. TV Com. Alô pessoal, de segunda a sexta-feira às 6h15 da tarde, com reprise às 7h15 da manhã, você confere TV Com Esporte, tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. Eu espero você aqui na TV Com. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Você está na TV Com São Vicente Praia Grande. Entre em contato conosco pelos e-mails tvcomsãovicente@hotmail.com ou tvcompraiagrande@hotmail.com. A sua TV comunitária em São Vicente Praia Grande. TV Com. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento CVC, tudo por uma boa viagem. Forma Plus, por uma vida incomparável. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês. No Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Programa Bastidor, todos os dias aqui pela sua TV Com, mostrando os temas mais importantes da nossa região, audiências públicas, sessões das câmaras, enfim, os assuntos da política regional. Programa Bastidor, todos os dias pela sua TV Com. Aguardo você!
Estamos de volta, TV Com Debate com Manuel Vergara. Essa semana, 3 programas disponíveis na internet para você. Eu interrompi o meu amigo aqui, o ambientalista Nelson Rodrigues, que a gente ia começar a falar da questão dos parques estaduais, das APAs e tudo. Eu queria dar os parabéns para o meu amigo Alessio Venturelli, do jornal O Expresso, do jornal A Tribuna, que ele fez uma matéria, tem lixo de sobra por aqui, tá? Isso aqui é um assunto que eu vou entrar também com o Nelson daqui a pouquinho. É uma área de torres de alta tensão da companhia Docas, tá, de Santos, que hoje é a Codesp, que vai para a usina de Itapanhaú, que o deputado Márcio França conseguiu uma emenda, uma verba, e eles falaram que isso aqui ia transformar Vicente de Carvalho. Transformou num mini lixão, com urubu, com tudo. Está abandonado. Mas, Nelson, tudo bem que já vieram aqui na TV para me tirar do ar, eu vou voltar a pescar. Só que eu vou ter que ir para o Panamá, vou ter que ir para a Bahia. Essa questão aí de ser criados parques estaduais marinhos, tá? Não tem como ser criado e fazer uma conciliação para se evitar. Porque fiscalização não existe. Eu sou um fã hoje, a minha formação toda é eletrônica. Eu sou fã hoje dos VANTs, dos veículos aéreos não tripulados, conhecidos como drone. A Prefeitura do Guarujá fez um TAC e ganhou 2. O meio ambiente ganhou 2. Não pode voar, está com uma briga aí com a ANAC, mas eu acho uma ferramenta fantástica hoje de você ter uma ONG, uma entidade aí, disponibilizar esse equipamento até para fiscalizar poluição, derramamento de óleo, fumaça, tal. Eles estão equalizando esse problema do espaço aéreo, tá? Como é que a gente faz para conciliar um bom relacionamento entre um ambientalista e um pescador inveterado e não fechar as áreas de lazer aqui da minha turma? Olha, Vergara, todo pescador é um ambientalista. Também, né? Também. A não ser aqueles que não respeitam o defeso. Então, acho que assim, tudo que radicalmente foi feito, né, que dizimou a pesca na nossa região, tá, né, acabou tendo que ter uma legislação que pudesse, contrariamente a isso, colocar as coisas em ordem ou pelo menos dar a condição de permanecer as espécies e continuarem se reproduzindo. Uhum. Né? Então o que a gente vê? Por ignorância humana, né? Por falta de uma aplicação ou uma fiscalização da legislação, a gente sempre acha que houve uma radicalização por parte dos setores ambientais em relação ao meio ambiente. Do meu ponto de vista, não. Agora, também acho que dá para conciliar. Tá. Até porque, no ano passado, por exemplo, eu defendi um projeto de desenvolvimento para a cidade de Santos, baseado no turismo e no ecoturismo. Por quê? Já provei e já está provado, não que eu tenha, mas já existem muitos elementos que provaram isso, que nós podemos sim pegar nossa região metropolitana e aplicar nele projeto de desenvolvimento do turismo, que vai trazer ou tanto ou mais recursos, como em outros países nós já temos isso já comprovado, principalmente na Europa, tá? Para a nossa região. De forma tal que Santos, por exemplo, que tem mais de 270 e poucos quilômetros quadrados, uma grande parte não utilizada, só utilizamos aqui os 39 quilômetros da ilha, que poderia estar gerando recursos de uma ordem que eu nem tenho um número para te dizer nesse momento, né? Trazendo turistas europeus, para quê? Para usarem binóculo e máquina fotográfica, com hotel, inclusive com todas as condições ambientais já aplicadas. Tá. Então nós temos como desenvolver nossa região, mas nós fazemos o quê? Nós fazemos exatamente aquilo que o Cláudio falou anteriormente, que você já colocou, os projetos que estão sendo desenvolvidos no Guarujá, a questão da Embraporte, que destruiu uma grande parte do mangue aqui do nosso canal, enfim, uma série de questões que inclusive culminaram na eliminação da pesca aqui na nossa cidade. Que para você ter peixe vai ter que viajar 3 dias. É o aterro né? Da área entre os rios Icanhema e do meio, no SING, uma das consequências é isso aí. Exatamente. Então você vê, cada vez que você tem uma atitude errônea do ponto de vista do desenvolvimento, e aí você vê ainda muita gente falando em desenvolvimento sustentável. Você vê, inclusive, no processo eleitoral, em todos os municípios, todos os candidatos falando em desenvolvimento sustentável. E eu digo a vocês e desafio, ninguém sabia o que estava falando.
Ninguém sabia o que estava falando, porque ninguém pode falar em desenvolvimento sustentável e ficar jurando de pé junto que quer os royalties e quer o pré-sal ali para desenvolver a sua cidade. Então são duas coisas antagônicas do ponto de vista ambiental. Você não precisa do pré-sal para desenvolver economicamente uma cidade, baseada apenas no petróleo, né? Você não precisa. É lógico que nós ainda temos um mapa de desenvolvimento cuja energia principal de uso é o petróleo. Mas não significa que nós precisamos do petróleo, do presente para o futuro, para poder manter esse desenvolvimento. Nós podemos mexer na planta, só que a Petrobras não quer, né? A questão do álcool, por exemplo, é uma subdivisão da Petrobras, né? Por quê? Porque o cartel fala mais alto, o interesse econômico fala mais alto, né? Então nós temos como compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento, desde que a gente aplique o conceito de desenvolvimento sustentável da forma correta, inclusive culturalmente falando, como nós no primeiro bloco colocamos, né? Mudou cultura, mudou procedimento, mudou desenvolvimento. Então você mexe com a base inicial do que você tem no software de cada ser humano. Então você não consegue mudar os conceitos se você não mexe neles, né? Então fica replicando sempre o mesmo processo, né? Então você tem que mexer na planta industrial de desenvolvimento do país, mas colocando a variável ambiental de uma forma objetiva. Agora, você tem que vencer os interesses econômicos. Falando em cartel e falando em planta industrial, você ainda é do tempo que tinha peixe no Rio Santo Amaro, né? Perfeitamente. Você sabe que hoje não tem peixe no Rio Santo Amaro, né? Nenhum. Não tem, não pode ter, né? Está totalmente comprometido. Será que aquela história do Greenpeace que tem na internet sobre o agente da laranja é verdade? Você já leu essa história? Sabe o que é? O Greenpeace ele tem uma história na internet de uns ofícios aí, que eles têm uma desconfiança, eu não vou falar o nome da empresa, tá? Que tem um monte de tambor de agente laranja enterrado no Guarujá. Eles vieram fazer umas operações nos fundos, na fundação de uma empresa, que eu já recebi a denúncia que não é na empresa, é no Grêmio, né, na fundação do Grêmio. E para quem não sabe, o agente laranja é um produto químico desenvolvido na guerra do Vietnã para fazer um tipo de uma guerra química, uma guerra bacteriológica, né? E voltando aí na questão do cartel das plantas industriais e dos peixes do Rio Santo Amaro, que sumiram, tá? O que você acha aí dessa questão? Você falou do Rio do Meio agora, hoje está tendo uma reunião lá na nossa terrinha lá, com os pescadores na estrada da Bertioga, sobre remanejo, você entendeu? E a gente acabou de escapar aí do processo da Barnabé Bagres, né? Sim. Que vai voltar, hein? Que o Luiz Auazo jura de pé junto que ele está esperando acertar as questões aí tudo, e eles vão voltar com o projeto do Barnabé Bagres. Quem acha que acabou a história do Barnabé Bagres, quem viver verá. O projeto vai voltar. É isso que o Nelson colocou, né? Às vezes a questão ambientalista diz que é radicalizada, porque as intervenções urbanas em nossas cidades foram radicais, foram desastrosas, não só a ocupação das áreas de costeira, das áreas dos mangues, o exemplo que nós demos aqui na entrada do canal do Porto, do estuário aqui de Santos, né, do lado de Guarujá, o aterro entre os rios de Canhame do Meio, o maior, como nós falamos, o maior crime ecológico da Baixada Santista. Uma área de quase 2 milhões de metros quadrados, que era onde estava no Bar, agora vai estar lá a Saipem. Então, a questão ambientalista tem que ser radicalizada porque as intervenções foram radicais, em prejuízo à qualidade de vida da Baixada Santista como um todo. Se for ameno, o gestor, né, entre aspas, que seria o político, ele não tem consciência nenhuma, porque ninguém pode negar a influência financeira dos grupos que vêm para a Baixada Santista, tá? Que vêm vender o turismo, a qualidade, o apartamento de temporada, mas também está de olho nas indústrias de Cubatão e está de olho no porto, principalmente, no crescimento da margem do Porto de Guarujá. Então, é radical? É radical. Agora, o que é lamentável são as influências que alguns ambientalistas sofrem quando tem contato com o poder público. O poder público, ele conversa, entendeu? Ele atrai, e se a pessoa não tiver uma causa bem consciente, acaba sendo levado.
E acaba assinando o que não deve assinar. Ô Nelson, eu vou abrir uma polêmica aí para você e para ele. Não é sempre que eu tenho a oportunidade de abrir essa polêmica. Eu sou pai de um autista, sou um estudioso do autismo, que é um negócio tecnicamente novo. Nós temos várias linhas aí de frente, aí uns dizem que é excesso de metais no sangue dos pais, outros dizem que é uma contaminação por mercúrio naquela vacinação que a gente dá dos 11 a 1 ano de idade na criança, dos 11 meses a 1 ano, enfim, tem várias linhas aí no autismo. É verdade que o autista é uma criança que tem um transtorno de comportamento que o cromossomo dela não tem cabelo, o cabelo é mais curto, tá? Mas nessas minhas investigações aí, eu estava falando agora da questão do parque em Vicente de Carvalho, que foi liberada a verba pelo deputado Márcio França, embaixo das torres de alta tensão. Eu vejo um movimento muito grande nos Estados Unidos para não se construir escolas públicas embaixo das torres de alta tensão, porque são terrenos mais baratos, tá? E existe uma teoria, tá? Até porque eu não li nenhum estudo ainda definitivo, que margeia muito com a questão das antenas de celular, que o cabeamento de alta tensão, ele emite radiação, e aí você monta, que nem meu filho estuda numa escola chamada Franklin Delano Roosevelt, que ela é embaixo do cabeamento de alta tensão da usina de Itaipu e das docas. Aliás, não é só ela, o 1º de Maio, o Camp, várias escolas estão ali porque os terrenos são mais baratos, né? E aí eu vou perguntar para vocês dois, tá? A gente acompanhou a polêmica da questão das torres de alta tensão, das torres de celular, também emite uma radiação, porque elas trabalham, na verdade, com micro-ondas, e a gente sabe a potência do micro-ondas, tá? Eu tive aula com um dos maiores especialistas de micro-ondas do mundo, que era o professor Senise. Esse cara recebia uma verba da NASA, ele apontava uma antena para a Lua, disparava, batia lá onde tinha água, refletia, ele calculava, isso aí acabou virando forno industrial para secar tijolo. Então o micro-ondas é um negócio muito poderoso. No Brasil, você que é um ambientalista, que está aí linkado com tudo, existe essa preocupação da questão das torres? Existe algum fundamento? Eu, como uma formação técnica de eletroeletrônica, eu sei que aquela porcaria lá emite. Tanto que se você chegar lá embaixo com um rádio, com um negócio, não funciona, tá? Mas existe essa preocupação ambiental na questão das linhas de micro-ondas e principalmente das torres de celular que está praticamente infestando aí as nossas cidades? Existe sim. Existe? Existe. Aquela história, tem aquele ditado que diz que se existe bruxa, a gente não sabe, mas porém devemos tomar cuidado. Eu não creio em bruxas, pelo que ai. Então, eu li bastante sobre esse assunto, mas como você, pelo que eu entendi de tudo que foi lido por mim ao longo desse tempo, não tem um estudo ainda 100% conclusivo sobre esse assunto, porque até por interesses da indústria elétrica e também que produz os celulares. Tá. Né? Acho que sempre a questão do interesse econômico margeia, né, a questão da vida, a questão da qualidade da vida da pessoa e dos interesses. Enfim. Agora, tanto é verdade que na minha casa, desde pequeno, eu acostumei minha filha a jamais dormir com o celular próximo do seu cérebro, por exemplo. Ou jamais andar com o celular colado ao seu corpo, sempre no máximo na mão, né? Justamente por causa da emissão dessa radiação. E existem estudos que falam que em algumas residências próximas às torres, né, as pessoas que têm mais ou menos, vamos assim, nós seres humanos, quando nascemos, temos uma maior predisposição a determinadas doenças, né? E às vezes a radiação pode ser um estopim para que determinadas doenças que você possa ter ou não e vice-versa, possa acelerar o processo dessa doença. Então é assim, não é que imediatamente possa causar um mal,
Mas se você tiver uma predisposição natural àquela emissão daquela radiação, ela pode gerar um processo mais rápido em algum tipo de doença, algum tipo de câncer, enfim. Então há indícios sobre isso, mas não há estudos conclusivos. O Paul tá olhando ali, tá fazendo assim, será que o cabelo do Paul caiu por causa da radiação? Aí ele fica com os fones de ouvido aí o dia inteiro? Mas é um assunto legal também de a gente explorar, né, Cláudio? Eu como arquiteto... E você está com as torres lá perto da tua casa, lá, passa tudo lá. As torres lá. O meu amigo Cláudio, a esposa dele é da proteção animal, tá? Não é o exagero que eu vou falar aqui. Na casa dele tem 50 cachorros. 50. Ele anda com lá em Vicente de Carvalho, lá na Thiago Ferreira, chama Vagabundo, é o guarda-costas dele. Que ele também é do time aí, que já tentaram matar ele, já, você entendeu? Esse final de semana aí, o presidente da OAB lá fez uma declaração na internet lá que ele sofreu um assalto simulado, porque ele está fazendo umas denúncias lá, pesadas lá, e nós estamos achando que o pessoal lá do Guarujá, não sabemos quem, tá? Não adianta me processar, implantou lá um plano de demissão involuntária. Se você foi do governo e começa a vazar os documentos do governo, aconteceu com o Romazini, aconteceu com o Ricardo Joaquim. Eu estava na frente dessa turma toda aí Deus deu uma mãozinha e me tirou. Aí eu vim para São Vicente, arrumei... eu vim para São Vicente pelo seguinte, os meus inimigos lá no Guarujá estão falando bem de mim, tá? Então eu vim para São Vicente para ver se eu arrumo uns inimigos novos, porque quando os velhos já estão falando bem de você precisa arrumar uns novos aí, né, Cláudio? O pessoal em Guarujá torce para que dê tudo certo, que você... Fique em São Vicente. Eu estou pensando até em mudar para São Vicente, viu? Os caras lá na Câmara já estão preocupados comigo. Parabéns aí pro Bispo, viu? Eu que dei um cacete aqui no Bispo, que ele apareceu na foto aí com o prefeito verificando as obras de pavimentação, com o pessoal lá. Eu acho bacana isso aí. A função do vereador é essa, é fiscalizar o poder público, acompanhar as obras e estar presente ali. 1-1, hein, Bispo? 1-1, hein? Parabéns, é isso aí. Nós temos que, na verdade, melhorar a vida desse povo aí. E as torres que passam lá perto da tua casa, negão? E aí? Olha, quando tem um cliente que quer comprar um terreno para fazer uma obra, uma construção, vem me procurar, normalmente fala, Cláudio, tem um terreno assim, 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 mas do lado tem uma torre de celular. Ele não quer. Tá? Até uma casa para vender imóvel, preço bom, aí a pessoa vai ver, mas do lado tem uma torre mas aquele celular. Negócio faz barulho a noite inteira, tem um gerador lá dentro. Mas cara, não é nem pelo barulho, é pela cultura que já foi criada. Realmente, todo mundo evita morar ao lado onde tem uma antena de celular. Se vai fazer um empreendimento, não quer empreendimento ao lado. Se tem um imóvel, esse imóvel passa, poderia até valer, mas do lado tem um terreno que tem uma antena de celular. Então isso aí já está na cultura da população, tá? Eles procuram evitar isso aí. Agora, com relação agora já que você citou, né, de criminalidade e tudo, né, nós já perdemos o meu amigo, né, vereador, inclusive era um dos colaboradores da ONG de Proteção Animal, que era o vereador Romazini, né, brutalmente assassinado, né, e o ex-subsecretário Ricardo Joaquim. Realmente, Guarujá vive dias negros e dias sangrentos. Seu colega, né? Porque você teve o primeiro ano junto a ele aí por pouco tempo, né? Perfeitamente. Nós discordamos de alguns pontos, mas realmente o que ocorreu agora com o presidente da Ordem, o Fred, também, Guarujá é temerário. No ano de 2010, após nós sairmos da administração, 2 dias antes de nós irmos ao fórum prestar um depoimento sobre a questão de contratos da prefeitura com a empresa Terracom, nós também tivemos a nossa casa invadida, né, por elementos desconhecidos na madrugada, e nós fizemos o devido boletim de ocorrência e encaminhamos isso ao Ministério Público. Realmente Guarujá vive dias negros e dias sangrentos. Se você não tem esse problema aí, porque você não vem fazer gestão no Guarujá, não vai ganhar a carteirinha. Vamos falar do VLT aí, que é o seguinte, não vai chegar lá na ilha lá, tá? Mas eu, como nascido, criado, juramentado no Imbaré, você sabe qual era a minha diversão quando eu tinha 10, 11 anos? Eu saía ali, eu nasci ali na Galeão Coutinho, esquina com a Germano Melcher, então eu ia até a Francisco Glicério, pegava carona no trem ali na Francisco Glicério e ia até São Vicente, no Itaralé, ali onde tinha um Beer Stube, onde eles fizeram a entrada hoje ali para o Carrefour. Sim. E descia ali, ficava com a minha turma em São Vicente, depois voltava a pé para casa.
Mas eu acho que o VLT, olha, eu estou impressionado, é uma reclamação minha para o Augusto, ele fez um programa aqui com o Manuel Gonzalez a semana passada, eu toda terça, quinta e sexta eu estou em São Vicente, eu vou almoçar lá com meus amigos do Gáudio, vou visitar os meus outros amigos, vou visitar as assessorias de imprensa, vou conversar com os secretários, vou na Câmara, agora eu sou persona não grata na Câmara porque eu reclamei daquele painel lá que não acende, dei um cacete no Fernando Bispo, coitado, mas ele mereceu, vai. Já redimi ele agora aí. E eu vou geralmente passear em São Vicente, vou buscar os apoiadores e tudo. Mas, cara, eu tô levando para voltar de São Vicente pro Ferryboat 1 hora para atravessar o Tapetão e atravessar a praia. Quer dizer, nós já estamos com um problema de mobilidade urbana sem o VLT. Na hora que implantar essa porcaria aí, porque o intervalo do VLT é muito curto. Nós vamos fechar todos aqueles acessos ali da Francisco Glicério e da Afonso Pena. Como é que o cara faz para atravessar sentido praia ou para atravessar sentido centro com aquele maldito daqueles vagões passando? Explica aí para mim, que o meu nome é Manezão da Enseada. Olha, não é que eu vou te explicar, eu vou dizer o que os técnicos do governo explicaram lá na Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Tá, né? Essa nós perdemos, Claudião. Na exposição, eles disseram que o intervalo de tempo vai propiciar que não haja engarrafamento do trânsito. A composição vai passar bem rápido, a interferência vai ser mínima. E que não vai prejudicar aquilo que hoje nós já temos como é que a composição passa rápido? Eu estou generalizando toda a explicação técnica que levou mais de 1h30. Vou te fazer uma pergunta. A composição vai passar rápido. E aquelas velhinhas que embicam o carro ali na Conselheiro Nebias para entrar e deixa o carro parado em cima da linha do trem? O que acontece? Como é que não dá para passar rápido? Eu vislumbrava um transporte integrado na Baixada Santista, mas você tem que integrar todos os modais. Não é verdade? Não dá para você fazer uma interferência aqui ou ali só para dar uma justificativa de transporte. Eles disseram, inclusive, o seguinte, que o VLT tiraria 30% dos ônibus da região metropolitana, mais especificamente de Santos, entre Santos e São Vicente. Eu acho muito pouco, né? Se você vai criar uma nova cultura de transporte e fazer a integração, porque você tem que jogar a questão da ciclovia ligada ao VLT, né? O cara tem que deixar, o cidadão tem que deixar o carro dele em algum lugar e pegar o VLT, porque senão, não é verdade? Então quem mora na praia, por exemplo, ele não vai pegar um ônibus e ir até a Francisco Glicério, deixar o carro aonde? Né? Vai ter que criar um bolsão, ou senão ele vai ter que ir a pé, que seria até ecologicamente mais saudável, ou ir de bicicleta. Mas o problema é a cultura que nós temos. Se você parar nos locais que tem maior fluxo de trânsito, você vai ver que a grande maioria dos automóveis tem uma pessoa dentro. Você tem que mudar a cultura. Né? Mais uma vez a questão da educação. Né? Se você não muda a cultura, as pessoas continuam usando o carro, não vão usar o VLT, porque não vão pegar o carro na praia, chegar na Francisco Glicério, não tem espaço onde colocar esse carro e não vão usar o VLT, vão continuar indo de carro para o centro da cidade. Bom, eu sou favorável a um projeto que foi desenvolvido no Rio Grande do Sul, né, projeto 100% brasileiro, não poluente, né, não tem esses problemas todos, ele trafega em colchões de ar, né, não ocupa o espaço físico que o VLT ocupa. Eu vi o monotrail, eu morei 6 anos em Miami, eu vi o monotrail, só que em Miami ele funciona elétrico, né? Só que aquilo ali, o problema é, na verdade, de estética, né? Você vai levantar aquele negócio lá, né? Você vai criar um mini minhocão. Nelson, vai voltar outras vezes aqui. Sim. Nós estamos com o nosso tempo encerrando, infelizmente. Nós temos tanta coisa para falar aí. Não falamos aí ainda de emissão de poluentes. Eu queria trazer o Cláudio para conversar contigo de novo, para falar da questão da contaminação de solo por escória, que nós estamos usando escória no Guarujá para jogar em cima do lençol freático. Ela tem que ser usada em camada. Isso vai ficar lá, vamos fazer um programa só sobre isso aí. Você vai voltar. Nós temos tempo, se Deus permitir, e se a oposição do Billy não me tirar do ar aí, eles já estão tentando, viu? Estão tentando. Eles vão voltar aqui. Nelson, obrigado. Pô, foi um prazer estar pessoalmente. Eu era teu fã, eu te assistia no Ação e Reação, eu te acompanhava
do outro lado da TV. E, pô, foi um prazer ter você aqui e desfrutar um pouco do teu conhecimento aí. Obrigado pela tua presença e volte sempre, viu? Obrigado Vergara. Eu também sou seu fã, né? Assisti muitas vezes você no Programação em Reação do Augusto Capô de Casa. Sempre você polêmico, mas essa polêmica que traz um desenvolvimento no pensar, né? Para a gente tentar melhorar a qualidade de vida da nossa região. Acho que essa polêmica sua é salutar, né? É pró-desenvolvimentista, no sentido bom da palavra, né? Foi um prazer enorme dividir essa bancada contigo, com o Cláudio, que eu conheci hoje também. Acho que tive muitas ideias em comum com o Cláudio, fiquei muito satisfeito em ganhar mais um novo amigo, né? E a todos os telespectadores de São Vicente, que eu desejo aí. E Praia Grande. E Praia Grande. E Praia Grande. Eu desejo aí que vocês tenham uma ótima qualidade de vida, que a população consiga, junto aos seus digníssimos prefeitos, trazer a melhor condição possível de vida para cada cidadão. Companheiro Cláudio Paes Rodrigues, a luta continua. Obrigado pela tua presença. Vamos voltar daqui a pouco para o Guarujá, que eu vou te dar uma carona, dessa vez com menos trânsito. E, pô, foi um prazer ter você aqui fazendo o contraponto, apesar de a gente não ter conseguido falar tudo que a gente queria falar, mas se Deus quiser e a oposição permitir, nós teremos outros programas aí para discutir isso aí, que são duas pessoas de altíssimo nível, de um conhecimento vasto aqui, que tem muito a contribuir, até com vocês, gestores públicos aí das cidades. Claudinho, suas considerações finais, meu amigo. Tá, Vergara, obrigado pelo convite. Foi um prazer, eu conhecia o Nelson Rodrigues pelos programas lá do Augusto, né, Ação e Reação. E é um ambientalista com equilíbrio, com base, com técnica, e realmente tem uma visão ampla da Baixada Santista. Então, agradecer a abertura que nos deu o Augusto, né, o Vergara, os moradores de São Vicente, de Praia Grande. Se a cidade de Praia Grande, os moradores de Praia Grande, São Vicente, acham que tem problemas, vai lá no Guarujá para ver. Isso aqui, perto de Guarujá, é uma maravilha. Santos, São Vicente, Praia Grande é uma maravilha perto do Guarujá. Quando o Nelson falou que com o VLT vai tirar 30% dos ônibus de circulação, o VLT não pode ir para Guarujá não. Se tirar 30%, não fica nenhum ônibus em Guarujá. É verdade. Bom, amigos, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência e pelo seu carinho. Estaremos de volta aí no próximo programa, na TV Com São Vicente, no canal 11 e no canal 18. Boa noite.